Olá! Hoje, ao acordar, tive gratidão ao Criador por tudo. Faço isso diariamente. E tenho em todas as áreas da minha vida este agradecimento sendo feito, seja na área de saúde, na área dos relacionamentos com as pessoas, enfim, todas as áreas, todas as áreas. E hoje, como sempre também, pedi a Ele, Criador, que permita estar crescendo sempre em sabedoria e de que me guie, como sempre o fez, por caminhos de justiça e caminhos de amor. Vamos começar assim o dia hoje. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Fundamentos de Lives e o tema que trago hoje é Essa atitude fez toda a diferença para descobrir o sentido da vida. E falaremos aqui então da descoberta de nossa essência, o espírito. Eu sou Jorge Penteado, mentor, e ajudo pessoas a dar sentido à vida através do uso da inteligência espiritual. Bem, o nosso tema, essa atitude, fez toda a diferença para descobrir o sentido da vida, traz inicialmente que o que fez com que a essência espiritual nossa, do ser humano, fosse deixada de lado, e isto decorre do sistema educacional a qual nós fomos submetidos e que ainda está em uso e que privilegia a parte intelectual de nossa mente. Gosto de salientar sempre que por praticamente 100 anos a ciência reconhecia a inteligência de um ser humano pelo seu quociente intelectual, aquilo que media, mensurava o seu crescimento. E esse quociente intelectual é bem conhecido por todos, é abreviado por QI, quociente intelectual. Bem, apenas no final do século passado é que a ciência passou a reconhecer e criar métodos e ferramentas para avaliar a inteligência do ser humano, usando também do conceito QE, quociente de inteligência emocional. Então, nós passamos a ter uma outra visão com isto. De fato, trouxe à luz de que a razão, que é o nosso intelectual, também é um dos atributos que diferenciam nós, seres humanos, dos demais seres, são influenciadas pelas emoções que associamos a esta razão na nossa mente, naquele exato momento em que as coisas acontecem. De maneira macro, uma vista bem superior, eu posso afirmar para vocês, a nossa mente passa a ser vista de uma perspectiva, a partir do momento que apareceu a preocupação e o uso do que é, uma perspectiva intelectual e também emocional. Houve um grande ganho aí. Muitas vezes, não se realiza o que se deseja, mas sim o que não se deseja. Parece uma contradição, não? Mas veja estes versículos das Escrituras Sagradas de Romanos, livro de Romanos, capítulo 7, versículos de 16 a 23, em que o apóstolo Paulo cita o seguinte, eu vou parafrasear isto, ok? Então Paulo começa com, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei. Ele faz o que não quer, mas consente com a lei. Esta lei são verdades que existem em minha mente, adquiridas na verdade, durante minha vida, na verdade que os homens praticam, e sobrepõem as verdades que o Criador colocou em você. Por quê? Porque isso foi aceito pelo seu intelectual. E isto é o que você faz. Então, veja bem, repetindo, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. É boa por quê? Porque a grande massa o faz. E eu acabo admitindo que isto é uma verdade. Continuando, Paulo diz, neste caso,
quem faz isso já não sou eu, mas o pecado. O pecado aqui se refere às verdades provenientes dos homens. E ele continua, que habita em mim. Então ele diz, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Este pecado que habita em mim são as verdades provenientes dos homens, da grande população dos seres. Então, repetindo, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado, as verdades provenientes dos homens que habitam em mim. Então ele estava consciente de que, apesar de ter um outro conhecimento, outras verdades que ele queria que prevalecessem em sua vida, o que acontecia? Tudo aquilo que ele vivia, dos ambientes, ele foi adquirindo outras verdades, que eram contrárias. Então ele fazia o que não desejava. Ele continua dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele sabia que esta verdade dos homens que estava nele não era o correto a fazer, pois o querer bem estava nele, que são as verdades do Criador, não porém efetuá-lo, devido ao ambiente que vivo. Então, Paulo aqui está dizendo exatamente isto. Eu, apesar de querer fazer coisas que o Criador impôs a mim, ou tem dentro de mim, não os consigo, porque as verdades dos homens, do dia a dia, da grande população, da massa, faz com que eu os acompanhe, mesmo que seja diferente daquelas que o Criador colocou em mim. Veja só como é esta passagem bastante importante das Escrituras Sagradas. Continua Paulo, porque não faço o bem que prefiro, a verdade vinda do Criador, mas o mal que não quero, a verdade que está na minha mente vinda dos homens. Esse faço. Então, lendo o que Paulo disse porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Né? Por quê? Porque se sobrepôs a o que vem do Criador. Isto você pode pensar também por um lado de lógica, né? Se toda a população faz, por que eu vou fazer diferente? E acaba se entregando às verdades que vêm da população, que vêm da massa de pessoas, né? Então diz Paulo, mas se eu faço o que não quero, a verdade que está na minha mente vinda dos homens, já não sou eu quem o faz. Ele então se isenta disso, dizendo, e sim o pecado que habita em mim, que são as verdades que ele aceitou em algum momento dos homens e que se sobrepôs sobre as verdades do Criador. Então, ao querer fazer o bem, as verdades do Criador, encontro a lei de que o mal reside em mim, que são as verdades que aceitei em algum momento da vida dos homens. Porque no tocante ao homem interior, aqui Paulo está se referindo ao que se passa na mente, tenho prazer na lei de Deus, nas verdades que vêm do Criador, mas vejo nos meus membros outra lei, as verdades que aceitei em algum momento da vida dos homens. E ele complementa dizendo que, guerreando contra a lei da minha mente, as verdades do Criador, que me faz prisioneiro da lei do pecado. Ou seja, ele acaba fazendo o pecado, chama de pecado aqui, mas são as verdades que vêm dos homens, porque estas estão nos meus membros, estas estão no meu corpo, na minha mente, na realidade, certo? Então, essa passagem, eu diria para vocês, é muito interessante de que a gente se aprofunde nela para entender que nós temos um lado intelectual em nossa mente e temos também um lado emocional, que se manifesta quando eu quero implementar este raciocínio que o lado intelectual está trazendo. Mas muitas vezes você não quer levar da emoção que o Criador te traz e faz o quê? Impõe,
faz com que aquilo que você vê na lógica normal do dia a dia seja usada por você e você deixa de lado, muitas vezes, aquilo que você deveria estar levando em consideração, que são as verdades do Criador. Mas o que os olhos veem são mais fáceis de ser aceito pelos homens, né? Pergunto a você agora, você é consciente de que faz coisas que não quer? Muitas vezes não é, porque aos seus olhos você está fazendo o que todos fazem. Mas antes de chegarmos ao fim dessa live, você vai entender a diferença dos que fazem para os que não fazem. Então, vamos lá, vamos avançar. A partir deste ponto, no início deste século, a ciência avança de maneira surpreendente e reconhece uma terceira inteligência, a inteligência espiritual, que reconhece a nossa essência, a essência de que somos espíritos. E é através dessa consciência, do crescimento desta inteligência, que iniciamos a entender de uma vez por todas de que somos parte de algo muito superior a nós e que se manifesta dentro de nós. É isto mesmo, somos poderosos e não temos consciência do que realmente somos e do que podemos fazer. Então, a inteligência espiritual é reconhecida e nos traz este posicionamento. Mais recentemente, a inteligência espiritual inicia a divulgar métodos e ferramentas para que possamos medir o nosso quociente de inteligência espiritual, que é simbolizado por QS, de quociente, e S de espiritual do inglês, que indica o quanto estamos evoluídos, quanto ao quê? A nossa espiritualidade. Este quociente, ele diz o quanto eu reconheço, eu tenho consciência da minha essência e como eu estou crescendo, de maneira que você possa estar medindo de períodos em períodos. Isso é bastante interessante. Isto é mensurável e isso nos dá certeza do que estamos fazendo, ou melhora muito a nossa, vamos dizer assim, condição de poder controlar as coisas que fazemos, né? Então, pessoas que possuem o QS, o quociente de espiritualidade crescente, usam da inteligência espiritual e está cada vez mais libertos de barreiras em sua mente, desfrutando cada vez mais do poder que tem dentro de si e cada vez mais buscando alcançar tudo aquilo que é prometido pelo Criador. Bem, nada é por acaso. A partir de agora, vamos iniciar então uma jornada que nos permite dar sentido à vida, compreendendo de que o nosso propósito, que é servir, cada vez mais faz com que nos aproximemos do Criador, o que nos fortalece na dimensão de nossa essência, o que nos fortalece na espiritualidade. Então, podemos hoje, através de métodos e ferramentas, como disse, começar a crescer cada vez mais, rumando para a nossa essência, para o nosso espiritual. Mais uma vez eu coloco a vocês o seguinte: você quer ser mais assertivo em sua vida? Você quer ser uma pessoa que tem um discernimento interessante, de saber distinguir o certo do errado? Quer ter os resultados que deseja, que você objetiva? Então, eu lhe dou um conselho. Comece a usar de sua inteligência espiritual. Isto é um bom conselho. Bem, o desafiar-se no tocante a crescer constante e progressivamente para a espiritualidade é que nos leva a usar da nossa essência para nos alinhar definitivamente com a expansão do universo, de maneira que, como parte que somos deste, iremos nos harmonizar com ele. O universo, este é o caminho mais fácil que temos de acelerar a nossa expansão,
bem como a própria dele, do próprio universo. Veja o questionamento de Jó, no livro de Jó, no capítulo 34, versículo 13. Quando Jó pergunta aos seus amigos, questionando-os sobre as circunstâncias pelas quais estava passando. O que ele diz? Quem lhe entregou o governo da terra? Porque havia uma questão, né, de quem comanda as coisas. Deus, o Criador, está diretamente agindo sobre a terra? Ou a quem ele confiou? A terra. Então, o versículo diz, quem lhe entregou o governo da terra? Ninguém mais do que o Criador. O homem foi criado para governar a terra. Quem lhe confiou o universo? Também o Criador, porque o homem foi criado também para manter esta expansão do universo. Ensinamentos sábios, que vêm de muitos anos atrás. O livro de Jó é dito ter sido escrito praticamente 2000 anos antes de Cristo. É o livro mais antigo das Escrituras Sagradas. Isso é apenas uma curiosidade. Bem, com base em suas verdades, é que Jó adquiriu esta consciência. E estas verdades estão descritas no livro de Gênesis, no capítulo 1, de 27 a 30, onde nós temos, criou Deus, o Criador, né? Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Essência e espírito, como sabemos. Homem e mulher os criou. E depois os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. Ou seja, aqui está o comando de governar. Agora veja bem sobre o que. Está escrito lá em Gênesis, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê sementes. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez. Aí vem a seguinte colocação, para que vocês reflitam, deem uma olhada lá em Gênesis 27. Você vê que não há no comando para o homem que foi criado governar o próprio homem? Isto é um fator diferencial importante para você que quer crescer no seu espiritual. O homem foi feito para governar tudo exceto o próprio homem. Entre eles, os homens, o que é necessário é cooperação. Esta cooperação é que fará com que a sua expansão aconteça, como o universo, entre todos eles, bem como a de cada um. A única competição que pode existir, indo contrário à colaboração, é apenas no interno, na sua mente. E ela só é válida para você com relação a você mesmo. Por quê? Porque você precisa cada vez mais se desafiar e buscar resultados melhores do que aqueles que você teve até aquele momento em que você avaliou. Então, guardem isto é importante. Se eu quero realmente crescer, eu preciso competir comigo mesmo, com mais ninguém. Ou seja, tudo se resolve dentro de sua mente. E isto tem que estar claro para você, muito claro. Com os que nos rodeiam, com a parte exterior a nós precisamos colaborar, fazer com que eles também entrem na mesma direção e sentido de crescimento, de expansão do universo. E vamos também juntos com isto. É
é isto que faz parte de fazer com que a espiritualidade realmente comece a ser impregnada no nosso dia a dia, no nosso meio, iniciando pelo nosso interior. Eu preciso crescer espiritualmente cada vez mais para realmente alcançar tudo aquilo que o Criador me prometeu. Isso é chave. Guardem bem esta informação. Bem, continuando. Então, portanto, eu digo que ao darmos sentido à vida através da inteligência espiritual, nós deixamos para trás muitas barreiras que nos foram colocadas na mente desde o momento do nosso nascimento, em função dos ambientes pelos quais passamos. Lembre-se do apóstolo Paulo e da reflexão que ele nos trouxe. Estamos sujeitos às verdades provenientes de homens que foram sobrepostas às verdades do Criador. Mas todas estão dentro de nós e o que precisamos fazer é crescer através da validação das verdades do Criador em detrimento ao desuso das provenientes dos homens. Então, como disse Paulo, por mais que eu queira fazer algo e não consigo fazer, é porque existe um pecado, que é um termo que eu não acho mais conveniente para essa nossa conversa, mas existe dentro de nós uma impressão feita através do que nós estamos vendo, porque é muito mais fácil de aceitar, é mais lógico, é mais óbvio para nós, porque se todos fazem, por que eu vou fazer diferente? E muitas vezes contrariam determinadas leis, leis universais, que foram estabelecidas pelo Criador para o nosso crescimento. E eu tenho que estar atento a isto. Isto, mais uma vez, é chave para que a gente avance em nossa espiritualidade, para que a gente se integre no todo, para que a gente, como parte, esteja colaborando com todas as demais partes que existem e que desta maneira a gente possa estar se expandindo assim como o universo. Bem, compreenda o que a inteligência espiritual pode trazer para dar sentido à sua vida e crescer constante e progressivamente para a abundância. Compreenda sobre todas as áreas em que se vive, porque a abundância ela não está trabalhando apenas porque o mercado, o mundo hoje, nos traz essa ideia de que abundar na vida é ter riqueza. Não, a abundância é muito mais amplo do que isso. São várias as áreas. Eu tenho área de saúde, eu tenho área de relacionamentos, eu tenho área familiar, eu tenho área disso, eu tenho área daquilo. Quando eu falo em abundância, nas minhas lives eu estou falando sempre com amplidão, não apenas ter riquezas e recursos financeiros. Isso é uma pequena parte e é super necessária, coloco para vocês. O dinheiro é espírito, o dinheiro faz com que você se mova, mas você precisa buscá-lo sem desconsiderar que é uma parte, apenas uma parte do processo, e não o todo. Portanto, se você focar a sua vida só em obter riquezas, eu não estou dizendo que você não consiga, muitos conseguiram. Mas e depois que a riqueza está auferida, está à sua disposição, as outras partes, se não estiverem bem trabalhadas, vão trazer problemas de relacionamentos, de saúde, coisas que você não pode mais consertar, né? Então, prestem bem atenção nisso, fiquem atentos a isso. A inteligência espiritual te possibilita realizar, ao dar sentido à sua vida, de maneira personalizada, ou seja, por você, pela priorização dos seus dons naquilo que você ama fazer, bem como também te possibilita fazer um planejamento estratégico e espiritual pessoal, ou seja, um processo através do qual você viverá cada dia melhor até o seu último dia de vida. A inteligência espiritual, ela te possibilita tudo isso. E não é tão complexa, mas ela precisa entrar no seu cerne,
como está no meu cerne, para que você possa, a partir de então, usufruir disso tudo que está sendo colocado nesta live. Bem, eu sempre trago exemplos, e esses exemplos eu prefiro fazer me envolvendo nos mesmos, para que você sinta um pouco de como as coisas aconteceram comigo e talvez também tenham acontecido com você da mesma maneira ou de uma maneira próxima, semelhante, mas é por isso que eu trago estes exemplos. E eu estou trazendo aqui hoje o seguinte: eu, como qualquer outro ser humano, até a minha geração, fui levado a buscar ter um QI, um quociente de inteligência intelectual elevado, porque era o que se dispunha, era o que se ensinava, para me desenvolver e para aplicar em minha vida a receita que foi ensinada para nós. E esta receita é a seguinte: estudar fortemente até obter uma profissão digna aos olhos humanos. Uma profissão digna aos olhos humanos. A seguir, procurar me colocar no mercado de trabalho para iniciar ganhos de rendimentos que me possibilitariam casar, se assim fosse o meu desejo. E no meu caso foi, né? De construir uma família, a qual seria sustentada pelos ganhos que obteria, de modo a desenvolverem-se os meus filhos do casamento e colocando-os na vida a buscar a sua graduação, como assim eu fiz, para que este ciclo continue. Vamos lá. Ao atingir este ponto da vida, deveria ter procurado viver e usufruir a vida até os meus últimos dias, pois a minha saga, o meu caminho nesta terra estava completo. Mas vamos lá, vamos pensar no seguinte: eu não vejo aqui em momento algum nada diferente do que um raciocínio lógico e óbvio, né? Eu não sabia, quando estava me desenvolvendo, que dependente de cada momento, circunstâncias podiam aparecer em minha vida. Circunstâncias estas que poderiam trazer emoções naquele momento que me fariam manifestar-me, né, em cada situação, até de maneira diferente. Situações que eu poderia, às vezes, não saber tratar. E pior do que isso, o lado espiritual até então, eu disse que o emocional entrou no final do século. Eu sou de 53, então, imaginem, durante muito na minha vida, o emocional não era tratado, mas nem superficialmente nas escolas. Então, eu sou uma pessoa que vem de uma geração em que o privilégio todo era de quem tinha o QI alto. E eu trabalhei para que o tivesse. E o tenho. Mas tive que correr atrás depois, né? E só no final do século, lá pelos idos de 95, e eu já estava no mercado de trabalho, é que entrou para se praticar, para se usar na prática, o conceito de que é de inteligência espiritual, como disse um pouco atrás. Mas o que fica claro é que nesta geração a que pertenço, e muitas outras que ainda vieram antes dessa que nós estamos, né, que eu não saberia tratar muitas das situações que aparecem, porque o emocional era muito fraco em relação à minha compreensão, e eu estava cada vez mais impondo o intelectual. Porém, pior do que tudo isto é o lado espiritual, que é a nossa essência. Ele mal foi tocado até então, pois não era considerado pelas crenças, pelas minhas verdades. Simplesmente existe, está aí, né? Assim como muitos, eu sou oriundo de uma família, e essa família tinha ambientes aos quais me submeti, e eu frequentava uma igreja. E nesta igreja eu tive algum conhecimento muito parco
do que seria o espiritual. Não há como você se aprofundar nisso se você não tiver a vontade de realmente estar se aprofundando. Isso hoje é fato necessário, né? É como saber falar, é como saber andar. Bem, de qualquer maneira, hoje tudo está diferente nesta geração que estamos vivendo, de agora, porque não fui preparado para enxergar o homem como trino. Esta geração, alguns que têm privilégios de estarem em escolas diferenciadas, já estão recebendo esta, digamos assim, novidade com relação a que o ser humano é trino, né? O que a religião sempre preconizou, mas nunca explicou de maneira a trazer um fundamento para que você realmente absorvesse essas coisas. Por isso que muitos nem estão aí com o lado religioso do processo, pior, com o lado espiritual do processo. Por quê? Porque até então, e só agora recentemente, há 10 para 15 anos atrás, com o reconhecimento da inteligência espiritual, é que a visibilidade sobre a espiritualidade começa a aparecer. E isto é importante para que a gente se desenvolva. O nosso desenvolvimento, quanto ao emocional e espiritual, foi relegado por muito tempo. Inclusive, nos dias de hoje, são poucas, como disse, as instituições que formam nossos jovens e que a utilizam, que passam a compreender e praticar o que está atrás destes conceitos, que façam com que aflore em si o uso, a prática dessas duas inteligências, a emocional e a espiritual. Bem, esta falta de compreensão de como as coisas realmente são nos leva para um caos cada vez maior. Vocês estão vendo que ainda há uma quantidade grande de coisas que o homem faz que estão indo contra a natureza. A gente cansa de ver grupos que querem defender algumas coisas contra grupos que dizem não é assim. Tem que ser do jeito que a gente quer fazer, porque nós poderemos acelerar algum processo, alguma coisa. Mas essa dúvida, enquanto permeia, faz com que o homem não se expanda. Então eu te chamo aqui para ter consciência do que estamos falando. E digo a você, busque ajudar as pessoas a levarem essas verdades que você está tendo contato, né? Essas verdades que falam sobre as inteligências, verdades que fazem com que nós possamos desenvolver um mundo melhor. Precisamos começar a divulgar isto aos que estão ao nosso redor, porque é desta maneira que as pessoas começarão a ter valores iguais, que poderão estar buscando as mesmas missões para chegar na sua visão maior, no seu propósito, que é de servir. Nós fomos colocados aqui pelo Criador para servir cada vez mais, crescer no servir, colaborar com os demais. Enfim, o que eu quero é que você não simplesmente abandone este assunto. Continue a buscar conhecimento sobre ele, mais que isso, compreensão, e coloque em sua vida, dê sentido à sua vida. Bem, mas eu falei que daria um exemplo meu. Trouxe de maneira geral a receita que era preconizada nas escolas ou na vida para que você tivesse uma excelente vida, cumprir uma saga, cumprir um caminho e depois descansar até morrer. Eu vou passar a vocês a situação do que aconteceu comigo e como, eu tive apenas uma visão racional naquele momento, porque é o que eu conhecia. Então eu digo a vocês, algumas circunstâncias mudaram quando eu tinha meus 14 para 15 anos. A minha família teve uma perda grande no investimento que foi feito e o nosso estilo de vida
começou a cair, a baixar, a ponto tal que eu considero baixar de maneira drástica. Porque num determinado momento, o meu pai, terreno, sugeriu na época a mim que eu deveria sair da instituição de ensino que eu estava me desenvolvendo para ir para uma outra instituição pública, onde não teria custos e assim eu poderia estar diminuindo os gastos familiares. Veja bem, eu vinha numa família que se desenvolvia muito bem, não faltava nada, pelo contrário, muita abundância de tudo. E de uma hora para outra acontece esta circunstância externa. O investimento não dá o resultado esperado e nós nos encontramos numa situação em que o nosso padrão de vida caiu drasticamente. Bem, no momento que ele falou comigo sobre isso, o meu emocional foi fortemente abalado. Emocional que eu não tinha consciência, né? Pois tinha muitos amigos na escola que frequentava e sabia que com isto eu acabaria perdendo-os. Eu comecei a me sentir como se a vida tivesse chegado ao fim. Eu estava deixando para trás tudo aquilo que eu conquistei, as amizades, o posicionamento, o padrão. Na realidade, tudo isso foi conquistado e possibilitado pelo meu pai, que sofreu aquele abalo e aquilo trouxe repercussão para todos da família, né? Mas eu me sentia como com a vida finalizada. O que eu faço da minha vida? Bom, veja o seguinte, essa sensação horrível que eu tinha, pela qual eu estava passando, inclusive me colocava num desânimo tremendo. E quando estava assim desanimado, eu questionava sobre que Deus é este, aquele que eu ia lá na igreja, né? Que me colocou numa situação como esta. Deus não é bom? Aqueles questionamentos que todo jovem tem, às vezes muitos com mais idade têm, né? Mas o que está por trás disto? Um não reconhecimento de fato do Criador, o não saber quem é o Criador, né? Imagine saber que ele estava dentro de mim, muito menos, né? Então, nesse momento foi quando pela primeira vez eu recebi um insight do Criador, mas, veja bem, eu não sabia quem era o Criador. Isto foi de maneira inconsciente, pois atribuí o insight como uma ideia exclusivamente minha. Tudo seria ou teria uma nova possibilidade de se ver se eu, com aquela minha ideia, eu buscasse trabalhar usando das habilidades que tinha, conhecimento e prática. O que eu fazia até então? Eu tinha um hobby desde os 7, 6 anos de idade por modelismo, especificamente mais forte sobre o aeromodelismo. Isso até vem porque meu pai era militar da aeronáutica e coisas desse tipo, eu acabei derivando para o aeromodelismo. Isso fez com que, por que não usar isso, já que eu me esforcei, já que eu fiz de tudo para que tivesse sucesso nisso, e isto é um hobby que eu adoro, eu faço, né? Então, eu trazia tudo eu fiz, eu consigo, eu levo à frente. E o Criador é como se não existisse. Uma figura que de vez em quando até eu questionava se de fato ele era bom, como o pessoal falava, e me colocou numa situação como aquela. O Criador então se fez presente, trazendo à minha memória uma série de habilidades que tinha me legado, a saber manusear com coisas frágeis e com precisão. Muitos cuidados com detalhes. Então, eu não sabia na época por quê, mas com certeza foi o Criador. Enviou-me uma pessoa que necessitava de meu conhecimento para ajudá-lo a dar manutenção em aparelhos de aviação
desse lado da parte de aviônica, né? Por quê? Porque eu tinha toda uma condição de não só aprender, como praticar e mexer em coisas frágeis, em coisas delicadas, e também onde haviam desafios de que você fosse preciso para fazer, digamos assim, a medição, comparando com o padrão universal, para verificar se esses aparelhos estavam, depois da manutenção, funcionando condizentemente. Afinal de contas, eles iriam para aviões, e os aviões são hoje pilotados muito através de aparelhos, e eles precisam estar funcionando perfeitamente para que você não coloque o piloto, a tripulação, enfim, passageiros, se for o caso, né, em risco. Muito bem, então assim eu fiz. E aí eu comecei a retomar a vontade de continuar com os meus projetos. Por quê? Porque o meu ganho em particular me levou a me manter na escola que eu queria, naquela que eu estava, de preservar os meus amigos, bem como de não precisar mais de uma mesada que eu recebia de meu pai até então. Eu não trabalhava, eu só estudava. Olha o ganho que eu tive em minha vida. Algo que parecia uma circunstância externa que me levou a achar que a minha vida tinha terminado, na realidade, está aqui me trazendo um ganho imenso, né? E com isso eu consegui passar por essa circunstância. Eu, digamos assim, driblei essa circunstância. E como vim saber bem mais tarde, ao conhecer as leis universais, que são leis dadas pelo Criador para que realizemos o nosso propósito, foi com aquele insight recebido que eu voltei a dar valor da minha vida. Ou seja, mesmo que você de maneira consciente não esteja trabalhando o seu espiritual, ele existe e ele vai se manifestar. Porém, se você pode controlar, entender o que é e gerenciar o seu espiritual, veja que coisa maravilhosa. Você não vai ter mais que questionar na sua vida se Deus realmente é bom. Isso é interessantíssimo. Quero que você entenda que os insights do Criador estão à sua disposição a qualquer tempo. Eles sempre estão à sua disposição. Basta pedi-los. Eu peço diariamente, Pai, me dê sabedoria para avançar, me dê sabedoria para crescer. E é assim que você tem que proceder. Mas hoje, eu tenho a plena consciência de que não preciso utilizar dos mesmos e só vou utilizar quando o meu emocional afeta de maneira indesejada a minha razão. Por quê? Porque a inteligência espiritual é que faz com que o intelecto e com que o emocional cheguem a um ponto, a um acordo. Lembrando, dentro de você há o DNA do Criador. Como disse lá quando falávamos de Paulo, você tem dentro de você o Criador, você tem poder. Você colocou coisas sobre o código que o Criador colocou em você, que as verdades dele estão obstruídas por verdades do que você está vendo, porque é mais fácil aceitar o que vê do que aquilo que você não vê, né? E vamos lá, conceito de fé entra por aí, né? A fé, nós sabemos, ela é a certeza daquilo que nós estamos querendo e a prova daquilo que não vemos. Isto é importante para que a gente saiba, e aqui se solidifica para nós claramente o que significa a fé. Isto está lá em Hebreus 11:1. E muito, ou melhor, tudo foi feito pelas pessoas que se usaram da fé, que realmente acreditaram naquilo que não viam e fizeram com que as coisas se concretizassem. É isto que o espiritual trará a você. Quando você busca dar sentido na sua vida, você busca estar cada vez mais no propósito.
Estar cada vez mais no propósito é servir mais e mais. E é isto que vai fazer com que você comece a enxergar uma série de coisas que você não estava acostumado a ver. Você tem o seu olho espiritual para auxiliar a você desenvolver a lógica espiritual, que não tem nada a ver com essa lógica, intelectual que nós temos dentro de nós desenvolvida através das escolas. Pergunto aqui para você, uma vez mais, sempre muitas perguntas, eu gosto que vocês reflitam, porque é só com o pensamento de vocês voltado a coisas desse tipo é que vocês de fato estão pensando. Muitas pessoas acham que pensam, mas não pensam. Por que não pensam? Porque na realidade ocupam a sua mente com uma série de fatos confusos e aquilo ali não é um pensamento ordenado. Aquilo ali simplesmente ocupa a sua mente e tira seu tempo de vida. E você tem que saber como controlar estas coisas. E isto, nessas ferramentas que falo que existem hoje, você pode fazer. Mas vamos lá, eu disse que faria um questionamento. O questionamento é o seguinte: contei a vocês uma passagem de minha vida pessoal, onde eu passei pela primeira vez, eu diria assim, que eu me lembre, de uma situação em que o meu chão sumiu. E acabou se resolvendo. E mais que isso, não só se resolveu, com toda a minha não consciência do processo, né? Como também me levou a um ganho. Me colocou no mercado de trabalho, um pouco antes daquilo que a receitinha de bolo tinha, talvez. Eu não estava graduado ainda, mal estava começando o segundo grau. Então, veja, aconteceu com você algo assim, onde o seu chão desapareceu e coisas estranhas devolvem-no ao jogo de maneira inconsciente, de maneira que não é que você esteja raciocinando e dando o comando para que isto seja realizado em sua vida, na sua mente. Não. Aconteceu algo assim, sumiu o chão. E daqui a pouco você está pisando num chão mais firme? Pense nisso. Pode ter acontecido, se não em você, com alguém aí ao seu lado. Mas pense, a vida traz isto para nós. Bem, hoje eu sei que temos métodos e ferramentas, como disse, os quais me levam à prática da espiritualidade, para que, com isso, eu possa escolher o meu caminho. E sempre vou escolher aquele caminho onde eu tenho o dom dado pelo Criador, o que me dá mais prazer, o que eu tenho mais vontade de fazer. Aquele que me desafia a todo momento para crescer. Né? Caminhos esses que não irão contra a expansão do universo, do que sou parte importante, porque eu preciso estar alinhado com ele em expansão para que não atrapalhe a expansão do mesmo. É bem assim. Vamos lá. Mesmo olhando para o quão pequeno nós somos no universo, temos uma visão errada do tamanho que temos. Por quê? Porque precisamos entender que somos espirituais. Nós precisamos reconhecer o Criador para entender isso. E a partir daí começar a ativar o poder que está dentro de nós, o Criador que está dentro de nós, através do seu DNA, do que ele nos passou, né? E também sabendo, compreendendo quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. Isso é fundamental para que você comece a tocar no espiritual. É por aí que é bom começar, né? Buscar entender realmente quem é o Criador e que ele está dentro de nós, quem somos e o que estamos para fazer aqui. Vamos entender o nosso propósito, vamos definir objetivos, vamos começar a andar em caminhos prazerosos para obter estes objetivos. E este caminho é tão importante quanto atingir o objetivo, porque nele você aprende. Circunstâncias aparecem, você precisa pensar e você precisa contornar tais circunstâncias. Como essa que eu contei que aconteceu como
um problema na minha vida, mas que começou, mesmo de maneira inconsciente, a me levar a crescer. Um crescimento que veio totalmente impulsionado pelo Criador, sem a minha consciência de quem Ele era. Mas Ele está aí, Ele atua. Mas imagine se você tem essa compreensão. Imagine se você começa a usar disso. Coloco ainda mais uma situação da minha vida para que vocês entendam um pouco mais do que estou falando aqui. Ainda, né, nessa linha de estudos, ao entrar na faculdade, continuava a trabalhar para obter o meu sustento. E eu entrei numa faculdade particular, então eu tinha que me manter e manter a condição de avançar nesta faculdade particular, né? Bom, eu trabalhava como professor e olha que coisa interessante. Pelo mesmo período de tempo que eu precisava para assistir às aulas da engenharia. Ou seja, eu tinha 40 horas aulas semanais, mas em paralelo eu estava atuando como professor mais 40 horas. Se você entender quantas horas nós temos úteis na semana, você vai ver que praticamente eu não tinha tempo para fazer nada além de dar aula, nada além de assistir aula. Ou seja, praticamente fui obrigado, durante um ano, a trabalhar fundo como professor de cursos profissionalizantes no 2º grau. Eu estava apenas começando a faculdade, além de dar muitas horas de aulas particulares, né? Isto me sustentou. Isto fez com que, neste período, eu tivesse uma vida muito limitada com relação ao que eu esperava como jovem da minha idade, cursando engenharia. Eu não consegui comemorar a entrada na engenharia. Foi o tempo inteiro ocupado, buscando recursos para que eu pudesse viver este ano de engenharia. Era o meu foco total. E eu sempre acreditava, este foco depende só de mim. Não era bem assim, a gente sabe. Bem, não havia tempo para nada, e inclusive quaisquer acontecimento que alguma circunstância me trouxesse, como por exemplo um resfriado, eu poderia abalar os meus compromissos com a faculdade. Eu poderia não ter condições de estar pagando as mensalidades, de estar comprando o material que era necessário. Em engenharia tem muito material necessário que não tem um custo baixo. E assim foi. Foi de tal maneira que o ano se passou e foi realmente difícil, pois vários pensamentos vieram à minha mente para que eu abandonasse o curso. E eles ficavam ali, como eu disse, eles não estão criando nada na minha mente, estão simplesmente me perturbando o tempo inteiro, né? Isso ficou assim, fortemente, durante muito tempo. Me atrapalhava, inclusive nos estudos, porque eu me via pensando, ao invés de estudar algumas vezes, sobre esta situação. E o ano passou, e eu atribui uma vez mais a mim, através da minha resiliência, a característica que eu teria de, ao ser pressionado, voltar à condição normal, e a minha persistência, que na verdade eu achava que dependia pura e simplesmente de mim. Eu sou persistente, eu vou focar, eu vou fazer, de qualquer maneira pensando que tudo isto estava em mim, porque eu aprendi, estava praticando, e nós sabemos que muitas coisas dessas não é bem a prática, é bem a emoção que você envolve no momento, e eu não tinha essa base emocional, né? Mesmo assim, o ano passou e eu consegui chegar à condição de poder trancar minha matrícula por um tempo. Então, eu tinha alcançado, aos trancos e barrancos, aquilo que eu tinha previsto fazer. Eu tomei a decisão de trancar a matrícula na engenharia.
e me lançar no mercado de trabalho para buscar o quê? Condições de futuramente concluí-la, voltar aos estudos e concluí-la. Mas olha só que coisa que estava acontecendo naquele momento comigo. Não era a decisão que eu queria. Essa decisão provocou dentro de mim uma amargura insuportável, que me levou a passar o fim de ano todo considerando que eu tinha sofrido a maior derrota da minha vida. A minha mente estava tomada de pensamentos negativos, que eu não tinha condições de dar continuidade àquilo que eu queria. E aquele sentimento de derrota, aquela amargura ali pesando o tempo todo. Aí eu coloco para vocês mais uma perguntinha. Você já viveu algo parecido? Teve que partir para caminhos que não desejava? Que o levavam a considerar que você estava aceitando uma derrota? Bem, mas vamos ver o que aconteceu comigo. Ao analisar a minha vida, onde por várias vezes o Criador se apresentou, esta foi uma das em que o insight chegou através de outro lado. Vejam só, chegou pelo governo federal, que estava lançando um programa chamado Crédito Educativo, onde eu poderia então concluir os meus estudos e saldar a dívida nos próximos anos, após a graduação, no mesmo período de tempo em que usufruí do programa. Veja, é quando a gente diz assim, olha, isso aí caiu do céu. Eu estava trancando minha matrícula. Eu não daria continuidade ao curso. E o governo lança um programa como esse, exatamente ali, naquele momento. Não é um caso para se pensar? Interessante, não? Então eu continuei, me formei. E hoje estou convicto que pela graça do Criador, por mais que tenha um homem lá que tenha colocado, lá em Brasília, um projeto, e esse projeto foi aprovado, vejam só, tudo aconteceu dentro de um mês em que eu precisava de algo. E este algo veio. A quem eu vou atribuir isso? Eu vou atribuir isso ao Criador. Ninguém mais é o Criador. Bem, muitas outras situações em minha vida estão mapeadas em que, de alguma forma, o Criador interferiu. Hoje as tenho com clareza e posso dar aqui exemplos e mais exemplos. O que me leva a afirmar a você que os insights estão aí. Mas precisamos reconhecer o Criador, saber quem somos e por que estamos aqui. Isso me leva à espiritualidade, isso me leva a buscar um propósito que dê sentido à minha vida. Na verdade, se conscientizar deste propósito, que dá sentido à minha vida. O propósito é servir, servir é um propósito universal, todos nós temos que servir, nós seres humanos, né? Mas é neste caminho para atingi-lo que eu estarei lançando objetivos. E estes objetivos são pontos de controle para que eu não me perca da direção e sentido do propósito. É por isso que eu preciso dar sentido à minha vida. Eu tenho que saber estabelecer objetivos estes que são, como disse, pontos de controle, onde cada vez que eu alcanço um deles, eu vejo se continuo no bom caminho, se eu continuo no caminho de servir. Servir cada vez mais. Isto é, de maneira constante e progressiva, crescendo de maneira constante e progressiva. Isso tem que ser levado em consideração. Bem, agora se você olha por um outro ângulo, tudo isto parece lúdico para muitas pessoas. O que significa lúdico? Significa história da carochinha. Eu não estou vendo nada disso. Isso está fora do que eu posso ver. Então isso é tudo uma bobagem, né? Você sabe por que essas pessoas entendem assim? Entendem assim porque a lógica intelectual não tem nada a ver com a lógica espiritual.
Esta última, a lógica espiritual, provoca o consenso entre as outras duas. As outras duas que me refiro é a intelectual e a emocional. E faz com que muitas vezes a gente seja surpreendido. Nas Escrituras Sagradas eu tenho muitos exemplos de coisas que não têm nada a ver com a lógica intelectual, que foram cumpridas por determinados reis, profetas, de maneira que acabou mesmo indo contra o que seria de bom senso, aquilo que a população acreditava, levando estas pessoas à vitória, a um excelente resultado. Você vê isso com Davi várias vezes, você vê isso na posse da terra prometida, com Josué, você vê isso em vários pontos da Bíblia. Uma coisa clássica e que eu acho bastante interessante de se ler é quando Josué vai invadir uma cidade que tem muralhas altíssimas. E para que ele vença aquilo, tem toda uma colocação do Criador para ele, que tinha um excelente contato, Josué se comunicava diretamente com o Criador, e ele simplesmente cumpriu, por mais absurdo que parecia. E as muralhas se romperam da maneira que ele, Josué, precisava para tomar posse daquela terra prometida. Bem, é só mais uma colocação de coisas que a gente encontra em livros que nos trazem norte para a vida. Bom, vamos lá, uma vez mais. Você mesmo, já foi impelido a fazer algo que não esperava? Ou ainda, recebeu algo que também não esperava? Às vezes você sabe que precisa fazer alguma coisa para você ou para alguém, mas às vezes você faz sem projetar. Ou você está lá na sua e alguém diz, olha o que eu trouxe para você, olha que notícia maravilhosa. Isso tudo faz parte do uso desta lógica espiritual, que nós não entendemos. Pelo menos ainda, nós estamos tendo agora condições de avançar e cada vez mais entender desta lógica espiritual, sabendo quem somos, ativando o poder que tem dentro de nós e sabendo o que fazer aqui. Bem, isso nos leva a se voltar a uma vida com sentido, que abra nossas mentes para que a gente compreenda e busque na inteligência espiritual os métodos e ferramentas que o Criador disponibilizou por insights a homens que, assim como eu, defendem este modo de viver de maneira constante e progressiva, alcançando a abundância de vida nas suas áreas todas, em sua totalidade. Vamos lá. Você faz de tudo e não obtém os resultados desejados? Então, bom momento para você investir na compreensão e prática destes métodos e ferramentas que a inteligência espiritual traz a nós. Eu garanto para você, sua vida será outra, você se transformará. Eu vivi isso. Às vezes falava assim, poxa, mas só consegui enxergar isso lá pelos meus 60 anos. Não, é o contrário. Graças a Deus eu enxerguei aos 60 anos. Eu tenho praticamente muito pela frente para servir, para fazer com que pessoas também conheçam este caminho. Quanto mais cedo conhecerem, maior será a abundância em sua vida. Isso eu não tenho a menor dúvida. Hoje eu tenho uma vida excelente. Eu vivo fazendo o que quero. Eu estou dedicado a levar estes conhecimentos, a compreensão da inteligência espiritual para que as pessoas possam ter uma vida realmente com sentido, com propósito. Bem, por outro lado, eu gostaria de deixar aqui uns dados interessantes para vocês. A grande massa da população humana, em torno de 95%, está totalmente perdida com relação ao que buscam e não alcançam.
Querem coisas, mas não conseguem. Procuram o porquê disto, mas não encontram nada e abandonam com muita facilidade. Por quê? Porque não têm ideia do que estão fazendo aqui, porque não sabem quem são, porque não reconhecem o Criador, porque não tem sentido na vida e buscam um propósito, né? Bom, esta busca faz com que a vida leve ela então a desistir e ela entra no conceito da grande massa. Ela sobrevive, né? Pura e simplesmente sobrevive. Ela não deixará um legado. Quando muito, deixará o quê? Uma herança para os seus próximos. Você, então, tem que guardar este percentual. 95% da população mundial se enquadram aqui, né? Repito, entregam a vida ao acaso. E nós não fomos feitos para isto. Vamos lá. Eu o desafio a pensar, a refletir se você está neste grupo ou se você está naquele grupo que nós vamos falar a seguir. Reflita. Este grupo é o grupo que o pensamento praticamente não existe. Existe uma ocupação da mente com uma série de coisas que não o levam a crescer. E nós estamos aqui para crescer. Volto a afirmar. Bem, você já deduziu, né? Que há em torno, então, de 5% de pessoas que investem, dando sentido às suas vidas, encontrando propósito, definindo objetivos, escolhendo caminhos de prazer para dar os passos que o levarão cada vez mais a servir, né? Servir e servir, não só mais, como também melhor. O que simplesmente é o propósito da vida estipulada pelo Criador para nós, os seres humanos. Então desfrute dessas promessas do Criador que vêm da sua essência, né? Está dentro de você. E você poderá então obter isso através da sua busca pela espiritualidade. Bem, este tema que tratamos hoje, eu estou aqui finalizando, tema este chamado Essa Atitude Fez Toda a Diferença para Descobrir o Sentido da Vida. Que atitude foi essa? Reconhecer o Criador, saber quem sou, o que estou aqui para fazer, saber que eu sou espírito, né? Que eu tenho esta essência. É o mais importante do trino, é a espiritualidade, mas que por acaso foi a última a ser estimulada pelo lado da ciência. Mas hoje está estimulada. Hoje não há contradição entre ciência e religião com relação a quem é o Criador, a quem somos, o que estamos aqui para fazer. Temos que servir, né? Então, isto foi trazido nesta live para que você comece a crescer e alcançar seus desejos, cumprindo o propósito dado pelo Criador para você. Então, eu vou fazer aqui uma colocação final, onde eu o chamo que siga uma sugestão que eu vou te fazer agora, que é de assistir à live que fiz quinta-feira passada, no dia 17/2, pois eu apresento nela 8 passos. 8 passos para que você, se for o seu caso, passe para o grupo de 5%, deixando de estar paralisado naquele grupo de 95% da população. Você busque dar sentido à sua vida, que você use da inteligência espiritual para buscar o seu propósito, né? Propósito este que é de servir cada vez mais e cada vez melhor. Finalizo aqui, agradeço
ao Criador, como sempre, e a todos que estão aqui comigo acompanhando essas lives. Quero convidá-los para uma nova live na segunda-feira, no mesmo horário, 7h53. Estarei divulgando o assunto, o tema que será tratado no domingo, através do Instagram, através dos stories do Instagram. E vocês poderão então se manter informados de como estas coisas estão fazendo com que a nossa vida tenha sentido.